Entre todas as parábolas de Jesus, poucas provocam reação tão visceral ou desafiam tão frontalmente nossas noções de justiça quanto a parábola dos trabalhadores da vinha. Registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, esta história confronta nosso sentido inato de mérito, recompensa proporcional e equidade, revelando que a economia do reino de Deus opera segundo princípios radicalmente diferentes dos sistemas humanos de remuneração e reconhecimento. A parábola é contextualizada pela afirmação enigmática de Jesus: muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, uma declaração que ele repetiu após concluir a parábola, criando uma moldura interpretativa clara. Entre estas declarações idênticas, Jesus contou uma história que ilustra esta reversão surpreendente de expectativas. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. A cena era familiar no mundo agrícola do primeiro século. Vinhas requeriam trabalho intensivo, especialmente durante a colheita, quando a fruta madura precisava ser colhida rapidamente antes de estragar. Proprietários de vinhas frequentemente contratavam trabalhadores diaristas adicionais durante períodos de pico de trabalho. O mercado de trabalho funcionava de maneira previsível. Trabalhadores sem emprego regular reuniam-se na praça do mercado ao amanhecer, esperando que proprietários de terras viessem contratá-los. Para o dia, era a economia de subsistência precária. Menos sem trabalho, hoje significava sem comida hoje, sem dinheiro para pagar aluguel, sem capacidade de sustentar família, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. O proprietário negociou com o primeiro grupo de trabalhadores, provavelmente os mais fortes, experientes e desejáveis, estabelecendo o salário de 1 denário, que era a compensação padrão justa para um dia completo de trabalho manual. Este era salário de subsistência suficiente para alimentar uma família por um dia, mas certamente não generoso. Os trabalhadores aceitaram os termos e foram trabalhar. Saindo pela 3ª hora, viu, na praça, outros que estavam desocupados. Cerca de 3 horas depois do amanhecer, aproximadamente 9 horas da manhã, o proprietário retornou à praça do mercado e encontrou mais trabalhadores ainda esperando. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Note que ele não especificou quantia exata. Simplesmente prometeu pagamento justo. Confiando na integridade do proprietário, estes trabalhadores foram para a vinha. Este padrão repetiu-se 2 vezes mais. Tendo saído cerca da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, meio-dia e 3 horas da tarde. A cada vez, encontrou mais trabalhadores desempregados e enviou-os para a vinha com promessa vaga de compensação justa. E eles obedeceram. Finalmente, cerca da hora 1/10, tendo saído, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui, desocupados, o dia todo? Era aproximadamente 5 horas da tarde, 1 hora antes do pôr do sol, quando o dia de trabalho terminaria. A resposta dos trabalhadores revelava seu desespero, porque ninguém nos contratou. Eles não estavam preguiçosos ou evitando trabalho. Simplesmente, ninguém os havia escolhido. Talvez porque eram mais velhos, mais fracos, menos habilidosos ou simplesmente azarados. Com apenas 1 hora de trabalho restante antes do anoitecer, o proprietário disse: ide também vós para a vinha. Não mencionou pagamento algum, mas movidos por necessidade desesperada e esperança de receber algo, foram. Quando chegou o crepúsculo, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Esta ordem reversa, menos começando, como aqueles contratados, por último, foi deliberada e significativa. Garantiu que aqueles contratados primeiro testemunhassem o que os contratados depois receberiam, preparando o terreno para a tensão dramática que se seguiria. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Os trabalhadores que haviam trabalhado apenas 1 hora menos 60 minutos de labor sob o sol já baixo, receberam o salário completo de um dia inteiro. Esta era generosidade surpreendente e inesperada. Eles não esperavam, não mereciam, e certamente não haviam negociado por tal quantia. Era pura graça. Ao chegarem os primeiros, pensaram que haviam de receber mais. Porém também, eles receberam
1 denário cada um. Aqueles que haviam trabalhado 12 horas completas, sob o sol escaldante do meio-dia, que haviam suportado o peso do dia e o calor, que haviam sido os primeiros escolhidos e haviam completado jornada completa de trabalho, receberam exatamente a mesma quantia que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. A reação foi imediata e amarga. E, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. A queixa tinha 2 partes. Primeira, era afirmação fática. Existe disparidade objetiva entre 12 horas de trabalho e 1 hora de trabalho. Segunda, era a acusação moral. Os igualaste a nós, você tratou desigualmente aqueles que são desiguais em mérito e esforço, violando princípios básicos de justiça proporcional. A lógica dos trabalhadores parece irrefutável, segundo padrões humanos de equidade. Se 1 hora de trabalho vale 1 denário, então 12 horas deveriam valer 12 denários. Pagar igualmente por contribuições desiguais parece profundamente injusto, recompensando preguiça e penalizando diligência, mas a resposta do proprietário redefiniu completamente os termos do debate. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? A defesa tinha múltiplas camadas. Primeira, nenhuma injustiça foi cometida. O proprietário manteve precisamente o acordo negociado. Prometeu 1 denário, entregou 1 denário. Não houve fraude, quebra de contrato ou violação de termos acordados. Os trabalhadores receberam exatamente o que foi justo segundo o contrato. Segunda, o proprietário afirmou seu direito soberano de ser generoso. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu. Seu dinheiro, sua vinha, sua prerrogativa, se escolhe pagar generosamente àqueles que trabalharam menos. Isto é expressão de generosidade pessoal, não injustiça aos que trabalharam mais. Terceira, e mais penetrante, ele expôs a raiz da reclamação. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. A expressão olhos maus era idioma hebraico para inveja. O problema não era que os trabalhadores da primeira hora foram tratados injustamente. Eles receberam precisamente o que foi combinado. O problema era que não podiam suportar ver outros recebendo bondade não merecida. A generosidade do proprietário para com outros despertou ressentimento neles. Esta parábola é primariamente sobre graça, menos realidade escandalosa de que Deus dá livremente salvação, posição no reino e todas as bênçãos espirituais, não baseado em mérito humano, esforço ou duração de serviço, mas puramente por sua misericórdia soberana. Várias verdades profundas emergem. Primeira, todos no reino recebem 1 denário, vida eterna e todas as bênçãos que a acompanham. Não há salvação de primeira classe e segunda classe, cristãos premium e básicos. Aquele que chega a Cristo aos 8 anos de idade e aquele que se converte em seu leito de morte aos 80, ambos recebem perdão completo, justiça imputada de Cristo, adoção como filhos de Deus, herança eterna e presença do Espírito Santo. Não há gradações de salvação. Segunda, salvação é inteiramente pela graça, não por obras. Se fosse baseada em mérito, aqueles que servem mais tempo ou mais zelosamente deveriam receber mais. Mas como é dom gratuito de Deus, todos recebem igualmente baseado, não no que trazem, mas no que Cristo proveu. Como Paulo escreveu, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Terceira, ressentimento da graça de Deus para com outros, revela coração mercenário, não regenerado. Os trabalhadores da primeira hora demonstraram que estavam trabalhando não por amor ao proprietário ou gratidão pelo privilégio de servir, mas puramente por recompensa. Quando receberam o que foi prometido, deveriam estar satisfeitos. Que outros receberam mais do que mereciam, não diminuiu em nada o que eles receberam. Similarmente, cristãos que ressentem a salvação de convertidos de última hora, criminosos que se arrependem momentos antes da morte, pessoas que viveram décadas em pecado antes de finalmente se voltar para Cristo,
revelam que não compreenderam graça. Veem relacionamento com Deus como transação econômica, onde serviço rende recompensa proporcional, não como relacionamento de amor caracterizado por graça imerecida. Quarta, a parábola inverte expectativas sobre precedência no reino. Os primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Aqueles que se vangloriam de longa história de serviço cristão, herança religiosa ou observância moral, podem descobrir que suas atitudes de direito e superioridade os desqualificam de honra no reino. Enquanto isso, aqueles que vieram tarde, que têm passados sórdidos, que trazem pouco em termos de credenciais religiosas, mas vêm com humildade e gratidão, pela graça, podem receber boas-vindas especiais. Esta verdade era particularmente relevante no contexto do ministério de Jesus. Líderes religiosos judeus, que haviam trabalhado desde a madrugada através de séculos de herança abraâmica, menos ressentiam que Jesus oferecesse salvação livremente a gentios, coletores de impostos e pecadores que vinham no fim do dia. Mas Jesus deixou claro: Deus tem direito soberano de ser generoso com quem escolhe. Conclusão e moral da história: a parábola dos trabalhadores da vinha nos confronta com a graça escandalosa de Deus, que ofende nossa sensibilidade de justiça. Deus não opera segundo princípios de mérito humano, onde recompensa é proporcional a esforço. Ele opera segundo graça, onde salvação é dom gratuito para todos que vêm com fé, independentemente de quando vêm ou o que trazem. Se você serviu a Cristo por décadas, regozije-se, não porque merece mais do que convertidos recentes, mas porque experimentou o privilégio de caminhar com Ele por mais tempo. Se você veio a Cristo tarde na vida, não desanime pensando que perdeu recompensa. Você recebe um denário completo, salvação plena, com todas as suas bênçãos. E acima de tudo, cultive gratidão pela graça, não ressentimento, quando outros a recebem. O generoso Senhor da vinha tem direito de ser bom. Que sua bondade para com outros não torne seus olhos maus, mas encha seu coração de adoração a um Deus cuja misericórdia excede toda compreensão e cuja graça triunfa sobre julgamento, porque no final, ninguém recebe menos do que merece condenação, e muitos recebem infinitamente mais do que merecem salvação. E isto é pura graça.